Fala, meus queridos Brain Gainers, eu tô aqui começando mais um podcast pra vocês, agora o primeiro oficial, né, porque o último foi uma entrevista que eu tinha gravado pro meu canal, na verdade. E hoje o assunto vai ser frequência de refeições. Quantas refeições eu devo fazer por dia, Caio? Isso acho que é uma pergunta muito normal, muito comum, muita gente sempre tem essa dúvida, né, porque há um tempo atrás acreditava muito que a gente tinha que comer a cada 3 horas, a cada 2 horas. Quanto mais vezes no dia a gente comia, melhor, né? Tem alguma coisa por trás disso? Tem. Agora, está completamente certo? Na verdade, não. Depende muito. Eu acho que a resposta para todas as perguntas que vocês vão fazer sempre depende, né? Porque a gente está lidando aqui com individualidades genéticas, na maioria das vezes. É claro, lembre disso. Bom, então rapidão, quero só fazer um jabazinho aqui dos nossos patrocinadores, né? Para quem não sabe, pelo meu canal, eu sou patrocinado pela Power Foods, que também está ajudando aqui no podcast. E simplesmente a Power Foods é uma empresa nacional de suplementos, uma empresa que eu acredito muito nela. Tem produtos mesmo de qualidade, tá, galera? E a gente conversa todo dia, eles pedem sugestão de formulação, do que a gente pode fazer para melhorar os produtos, de sabor, se tá bom, se tá ruim, se tem que melhorar. Acho muito legal isso da parte deles. Mas, sem mais delongas, se você quer comprar aí suplemento barato e bom, você vai na centralfit.com.br, tá? centralfit.com.br e com produtos Power Foods você tem um cupom de desconto CAIO20, tá? Que é o meu cupom e você ganha um desconto muito legal. Sem falar que toda semana eles têm brindes, tipo coqueteleira, squeeze, camiseta, moletom. Mano, é muito legal. Então dá uma olhada lá. Não esquece também, se você quiser ajudar no Padrim, você pode ajudar. Todos os links estão na descrição. Vou parar de falar, senão é muito jabá e não vale a pena. Eu sei como é que é esse negócio que é meio chato de propaganda, mas sabe como é que é, né, galera? A gente tem que ganhar nosso pão também, tem que me alimentar também. Bom, vamos ver então se eu me alimento com várias refeições por dia, né? Então é isso aí, vamos falar sobre esse assunto, né? Que acho que muita gente já não acredita que você deve comer de 3 em 3 horas. Acho que esse mito já foi quebrado. Mas se você ainda acredita nisso, fique sabendo que é um mito, né? Você não precisa, isso não vai aumentar ou acelerar o seu metabolismo. E isso eu vou cobrir aqui nesse podcast de hoje, tá? Até mesmo, galera, a gente tem que parar um pouco para pensar, assim, tipo... Pode ser um argumento tosco, mas é um argumento válido, né? Se você olhar para pinturas ou esculturas de antigamente, você lembra que as pessoas, né, os caras, os guerreiros, vamos dizer assim, eles eram bem musculosos, né? Eles, na verdade, tinham físicos melhores que 90% da galera que se enche o cu de hormônio aí hoje em dia e faz um treininho qualquer, né? Então... será que eles comiam de 3 em 3 horas? Eu não acredito que não, né? Até mesmo porque, se você for para pensar, vamos pensar no inverno, né? Onde era mais escasso ter comida, ter animais para caçar e tudo mais. Eles comiam quando eles conseguiam, quando eles tinham que caçar, quando eles tinham a comida em mãos, e às vezes passavam horas, até talvez dias sem comer nada, né? E eles não catabolizavam completamente porque eles passaram 1 minuto, né, 3 horas e 1 minuto sem comer, puta, já era, perdeu 1 quilo de músculo. Eu acho muito engraçado quando as pessoas pensam dessa maneira, né, porque não faz sentido. Do mesmo jeito que você fala, o meu corpo não conta repetição, meu corpo, né, o meu músculo não conta repetição, então eu não vou fazer 3 de 10, vou fazer 3 até a falha, né. Não estou falando que treinar até a falha também é a solução para tudo, que eu discordo um pouco disso. Acredito que sim, treinar até a falha é necessário, mas tem que ser estruturado dentro do seu treino. Mas isso é assunto para outro podcast. Voltando aqui, se o seu corpo não conta, como é que ele vai contar esse 1 minuto que passou desde que você comeu? Cara, você que teve aula de biologia, né, que você não pulou aí as aulas do... Pular aula é uma gíria de vó, mas você que não pulou as aulas aí do colegial, você sabe, né, que a digestão demora horas, né, depende dos alimentos, dos macronutrientes que você está comendo, ela demora muito tempo para acontecer. E então você não come e simplesmente absorve tudo e usa tudo naqueles minutos, né, de nutrientes que você ingeriu e depois você já precisa comer de novo. Não é muito assim, tá? Então pode ficar tranquilo, até mesmo você que já viu minha série Tudo sobre Proteína no YouTube, você sabe que na digestão da proteína, né, o nosso próprio intestino ele absorve um pouco desses aminoácidos e guarda eles ali, porque quando a sua corrente sanguínea começa a ficar baixa em aminoácidos, ele começa a liberar e manter mais ou menos um fluxo, né, de aminoácidos no sangue.
Então, vamos aqui falar das frequências de refeições, né? O que as pessoas falam? Maior frequência, você aumenta o metabolismo, né? Metabolismo acelerado e o maior controle do apetite, ou seja, você tem menos fome se você come várias refeições pequenas, né, durante o dia. Não são várias refeições, tipo um prato de 1 quilo de arroz, feijão e bife, né? Faz sentido, porque quando você come, o seu metabolismo acelera para digerir aquela comida. Então, se você comer várias vezes por dia, você vai manter um metabolismo acelerado, né? Esse é o pensamento das pessoas. E para quem não sabe, cada macronutriente requer uma certa quantidade de energia para ser digerido. Isso é chamado de efeito térmico do alimento, né? O Thermic Effect of Food. E a sigla desse Thermic Effect of Food em inglês seria TEF, tá? Eu vou usar TEF daqui para frente. A proteína é um macronutriente com maior TEF, de aproximadamente 30%, tá? Então, ou seja, 30% das calorias da proteína, vamos dizer assim, frango, peixe, alimentos, fontes de proteína, vão ser usados para digerir aquela mesma comida. Então, vamos dizer que você come 100 gramas de frango, né? Dessas 100 gramas, 30... calma aí, falei um pouco besteira. Vamos falar que se você comeu 100 calorias de frango, tá? 30 dessas calorias vão ser usadas para digerir essas 100 calorias de frango que você comeu, né? Que são 30%. A gordura tem o menor TF de todos, que é perto de zero, tá? E o carboidrato fica entre aí a gordura e a proteína. As fibras também têm um TF maior e tudo mais, né? As fibras insolúveis, na verdade, não têm calorias, e as fibras solúveis falam que elas têm aproximadamente 2,5 calorias por grama. Sem falar que quanto mais fibras você come, né, isso que já foi mostrado em alguns estudos, quanto mais fibras você come, mais o seu corpo é capaz de absorver calorias de fibras, né? Então vamos dizer que a fibra insolúvel tem 2,5 calorias por grama. Talvez se você já come muita fibra e você está acostumado, você pode extrair 3 calorias por grama, né? Então isso eu acho bem interessante também. Agora, a magnitude e a duração desse aumento do metabolismo depende do quanto você come, né? Então uma refeição pequena causa um aumento pequeno, né? Não consigo falar. Uma refeição pequena causa um aumento pequeno no metabolismo, né? Isso não dura muito tempo, magnitude e duração. E o problema é que seu gasto calórico, no seu gasto calórico, né, que seria quantas calorias você gasta por dia, o TEF já é contabilizado nesse gasto calórico. Não é algo extra, né, não é algo além disso. E, no geral, o TEF equivale a 10% do seu gasto calórico diário. Tá? Isso vai para todo mundo. Não adianta, não importa se você come 10 ou 3 refeições. Então, pensa comigo. 10% do seu gasto calórico é de TEF, ou seja, 10% das calorias que você come por dia são usadas para digerir os alimentos que você comeu. Tá? Isso me equivale para todo mundo na maioria dos casos. Então não é algo extra assim, eu vou comer mais refeições para aumentar o TF e etc. Não é bem assim que funciona. Bom, vamos aqui para o primeiro estudo. Numa revisão de estudos, cientistas do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica olharam para vários estudos comparando o TF numa variedade de frequências de refeição. Ou seja, eles compararam, né, se o efeito térmico da comida aumentava ou diminuía dependendo de quantas refeições você fazia por dia. Eles variavam eles variaram as refeições de 1 até 17 refeições por dia, tá? Que é algo muito extremo dos dois lados. 1 é muito pouco e 17 é muito, em termos de calorias gastas de 24 horas, tá? Então, novamente, eles observaram se o TF, né, se o efeito térmico da comida dos alimentos afetou o gasto calórico do pessoal comendo de uma refeição até 17 refeições em 24 horas, tá? Num dia só. E eles não acharam nenhuma diferença entre comer poucas ou muitas refeições por dia. Né? Então já dá para ver que de acordo com esse estudo, pelo menos, a frequência de refeições não aumenta o seu metabolismo. Vamos para outro estudo aqui. Outro estudo pela Universidade de Ontário, tá? Separou 2 grupos. Um de 3 refeições por dia e um de 3 refeições mais 3 lanches por dia. Quando eu falo lanches, né, eu tô falando tipo, em inglês a gente chama de snacks. Então não é uma refeição. Pode ser uma maçã com amêndoas, né? Um scoop de whey com uma barrinha de cereal. Esse tipo de coisa, o que você não considera mesmo uma refeição, tipo um café da manhã, almoço e janta. São as coisas no meio aí. Os 2 grupos estavam em restrição calórica, tá, para perder peso.
Então, os dois grupos tinham as calorias iguais para perder peso, eles estavam comendo menos calorias do que eles gastavam por dia, e um comia 6 refeições, né? 3 refeições mais 3 lanches, e um comia apenas 3 refeições por dia. Depois de 8 semanas, 16 participantes completaram o estudo, e os pesquisadores não acharam nenhuma diferença significativa, cara, eu não consigo falar português, mas na perda de peso, de gordura e de massa magra. Então eles não viram só perda de peso, né? Porque perda de peso é diferente de perder gordura e perder massa magra também, né? Às vezes a pessoa pode perder peso, mas ela perdeu músculo e ganhou gordura, né? Às vezes ela só perdeu músculo, às vezes ela só perdeu gordura. Então isso varia muito e é bom a gente olhar para isso. E eles não acharam nenhuma diferença entre nenhuma dessas 3 variáveis. Outro estudo que eu vou trazer aqui para vocês, e lembrando que todos esses estudos vão estar na descrição do meu podcast, beleza? Então fiquem tranquilos que vocês podem dar uma olhada neles depois. Um estudo feito na Universidade de Missouri com 27 homens obesos ou sobrepeso concluiu depois de 12 semanas de dieta para perda de peso, né? Ou seja, uma dieta em déficit calórico, que aumentar a proteína melhorou o controle da fome. Mas a frequência de refeições não teve nenhum efeito. E a variação de refeições nesse estudo foi entre 3 e 6 refeições. Ou seja, quanto mais proteína a gente come na nossa dieta, mesmo, né, mantendo as calorias ali, a gente vai se sentir mais saciado. Isso eu já falei em vários lugares, até mesmo no meu livro, tá? Meus livros também vão estar na descrição aqui do podcast, que a proteína é um macronutriente que dá mais saciedade por caloria ingerida. Então, se você é um cara que tem muita dificuldade de controlar o apetite, ou seja, você tem que comer pouco, mas você está sempre com fome, é interessante você aumentar um pouco as suas proteínas, né? Compensar ela pelo carbo, pela gordura, você aí faz os seus cálculos, mas ter uma proteína um pouco mais elevada, porque ela dá mais saciedade que gorduras e que os carboidratos. A gordura também ajuda bastante na saciedade e fibras também, lembra de tudo isso, tá? Não tô falando que gordura não aumenta a saciedade e que fibra não, tô falando que a proteína é o macronutriente com a maior saciedade por caloria, beleza? E agora, um outro estudo feito no Kansas achou que, na verdade, 6 refeições por dia causam mais fome do que 3. Ou seja, mais refeições, né, causam mais fome, ou seja, menos refeições controlam mais o apetite, que vai contra o que muita gente sempre acreditou e sempre pregou. Agora, eu quero que vocês lembrem, galera, eu estou apresentando informações aqui para vocês, eu não estou falando que é 100% certo, 100% errado. Eu sim acredito nisso, porque eu já fiz vários testes no meu corpo durante esses 7 anos que eu treino, que eu estudo, né, sobre esse mundo da musculação. Mas, se você se sente bem com 6 refeições, 7, 8 refeições por dia, cara, manda bala. Não tô falando para você parar de fazer. Eu até vou entrar nesse assunto daqui a pouco, tá? Então, existem muitos estudos que observaram os resultados de 1 refeições por dia até 14 refeições por dia, 17, como a gente viu naquele outro estudo. E apenas alguns que observaram os efeitos de frequência mais normais, de 5 a 6. Então, é difícil a gente concluir realmente o que é ideal, porque os estudos eles foram muito, vamos dizer assim, dramáticos, né, em um sentido. Eles foram muito nos extremos de um do outro. Mas existe, assim, alguns estudos entre 5, 6, que são coisas mais normais do nosso dia a dia, que a gente vê mais, que é um pouco mais comum. Mas dá pra gente concluir que uma frequência de 3 a 6 refeições por dia não vai causar diferenças na sua composição corporal ou metabolismo, tá? Então, é bom a gente ver isso porque, 3 refeições por dia eu não acho ideal, mas eu acho que ajuda muita gente, principalmente gente que tem rotina muito acelerada, que tem que trabalhar, que tem que estudar de noite, que tem que ir pra academia. Tem gente que não tem tempo para ficar fazendo refeição o tempo todo, tá, galera? E 3 refeições eu já vi com vários clientes meus que dá muito certo. Não faço consultoria nesse momento, mas já fiz. E dá muito certo mesmo, tá? Até mesmo comigo eu já fiz esse tipo de teste e dá certo. 6 refeições também dá certo. O que vai depender é a sua aderência, que a gente vai entrar daqui a pouco. A aderência é a sua capacidade, né, a sua habilidade de manter aquilo por longos períodos de tempo. Tá? E o que é mais importante? Você fazer a dieta ideal, né, aquela dieta mais fodida que existe, por 1 semana, ou fazer uma dieta que não seja tão ideal, mas que você consegue fazer por 1 ano inteiro, né? Então a gente sempre tem que ver em questões de aderência. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente pode concluir que 3 dessas refeições não vai ter diferenças significativas. Ou seja, você não vai ficar super musculoso se você fizer 6 em vez de 3 e nem vice-versa, tá? Ou também ficar super seco, etc. Se talvez
você tenha 1% de diferença de melhora no seu físico, será que esse 1% vale a pena comparado a toda a sofrência e inconveniência desse tipo de dieta que você está fazendo? Tanto para o 3 como para o 6, tá? Eu não estou defendendo 3 refeições por dia, nem 6. Eu estou falando o que é melhor para você, tá? Se 6 refeições é melhor para você, então 3 é ruim. Se 3 é melhor para você, então 6 é ruim. Entendeu o que eu estou falando? Vai sempre de cada pessoa, tá? Agora vamos falar das minhas recomendações aqui. Eu não recomendo você fazer duas ou menos refeições por dia por 2 motivos. O primeiro é a aderência, que a gente já discutiu aqui, tá? Eu acho que 2 refeições por dia vai gerar problemas de aderência, porque vai ter horas que você vai estar saindo com seus amigos e eles querem, vamos comer uma coisinha aqui, aí você fala, porra, não, aí vou comer 3 vezes no dia, não dá certo, né? Ou às vezes você fica com muita fome um dia ou outro. Também é um pouco difícil você fazer só 2 refeições por dia, concorda? Né? Então, esse é um dos motivos, a aderência. E o segundo é o estímulo de síntese proteica. Eu acredito que você tem que estimular a síntese proteica mais vezes no dia. Eu recomendo pelo menos, no mínimo, aí, umas 4 vezes é o ideal, tá? Então vamos voltar aqui nesses 2 pontos para a gente debater um pouquinho mais a fundo. O problema da aderência vale para 6 refeições também, tá? 6 refeições ou mais. Porque isso não é muito sustentável ao longo prazo, acredito eu. Para algumas pessoas tem gente que tem todo o tempo do mundo, tem gente que é atleta e consegue fazer isso tranquilamente. Até mesmo, galera, o pessoal que vocês vão falar, né? Eu sei que muitos argumentos vão vir assim, não, Caio, mas os fisiculturistas, não sei o que, eles fazem 8, 10 refeições por dia. E eu sei disso, galera. Realmente eles fazem. Mas eles comem 10 mil calorias por dia. Você come 10 mil calorias por dia? Você já tentou comer 10 mil calorias por dia? Porque se você já tentou, você sabe que é um puta sufoco. Cara, não dá pra fazer em 3 refeições. Imagina, 3 refeições de 3.500 calorias. É muita comida de uma vez só. E o cara vive disso, ele é fisiculturista, ele tem mais tempo, ele consegue manejar tudo isso na rotina dele. Então, realmente, se o cara come muitas calorias, ele vai ter que separar em mais refeições por dia. Mas como eu sempre falo, a melhor dieta é aquela que você consegue se ver fazendo daqui a 5, 10, 20 anos. E não algo de curto prazo. Senão você volta aos seus hábitos antigos e ganha todo o peso novamente. Se você está tentando perder peso, né, nesse exemplo que eu estou dando. O caso da maioria, né? Acontece isso. As pessoas, elas mudam os seus hábitos alimentares. Vou entrar numa dieta, né? Uma pessoa leiga, normal, que nunca fez dieta. Nossa, eu preciso comer 8 vezes por dia. Ela começa a comer 8 vezes por dia. Aí ela come refeição de passarinho. E ela perde bastante peso. O que acontece depois? Ela não consegue sustentar isso. Ela volta a comer suas 3 refeições, 4 refeições gigantes de porcaria. Ou até mesmo, ela continua comendo 8 refeições mais de porcaria, né, em vez de alimentos saudáveis e limpos que tem poucas calorias. E ela ela ganha todo aquele peso novamente e até mais. Se você não sabe, os Estados Unidos é a nação que mais perde peso por ano, mas também é a nação que mais ganha de novo o peso perdido, né? Por isso que a gente, né? Eu não, mas eu estou nos Estados Unidos, né? O pessoal daqui é a nação obesa, né? É incrível como você vê gente gorda qualquer lugar que você vai e você olha pra eles, eles estão comendo um doce, estão comendo um cheeseburger, estão no McDonald's, eles não estão nem aí, né? É difícil você ver um cara realmente aqui tentando mudar de vida, se bem que existem vários. Estou apenas generalizando um pouquinho. Então, é difícil a gente manter uma frequência muito alta de refeições limpas, né, com frango, alimentos saudáveis, etc. Eu não estou falando de chocolate, pipoca de cinema. Né, então, se você não for um atleta, porque todo mundo tem vida social, profissional e amorosa, né, isso vai acabar te atrapalhando, né, fazer todas essas refeições limpas todo dia, o tempo todo. E vamos dizer que às vezes um dia só você só vai conseguir fazer 5 refeições em vez de 7 que estava seu programado. E você acha que você está fora da dieta, né? Isso que acontece com muita gente. Então deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu acho que ficou um pouco confuso. Para as pessoas que tentam manter... Você é uma pessoa normal. Pensa que você é uma pessoa normal como eu. Você estuda, você trabalha, você tem família, você tem namorada. E você está tentando fazer uma dieta de 6 refeições por dia limpas, que nem de fisiculturista, né? Aí um dia você sai, você está trabalhando, não sei, você perdeu 2 refeições e só fez 4. O que às vezes entra na mente da pessoa? Putz, fudeu, eu fudi minha dieta. Se bem que ele não fudeu a dieta dele, né? Ele pode compensar o que faltou de calorias aqui e ali, bater os macros e tranquilo. Mas muita gente acredita que tem que seguir os horários e tem que seguir os alimentos perfeitamente ali todos os dias, né?
Então ele pensa, porra, fudi minha dieta, então foda-se, eu vou num rodízio de pizza, né? Você pode achar isso engraçado e até idiota, mas acontece muito, principalmente as pessoas que se prendem muito a horários, né? O cara fala, putz, perdi minha refeição do meio-dia, vou comer essa coxinha aqui então, né? Melhor eu comer alguma coisa do que não comer nada. E aí que tá errado, galera. É isso que são os hábitos e relacionamentos não saudáveis que as pessoas acabam criando com a comida. Sem falar que você vai viver constantemente focado em comida, porque você tem que fazer essas pequenas refeições a cada 2 horas, né? Eu já fiz isso, eu já fiz uma preparação inteira de 8 refeições por dia e realmente a sua vida inteira, o seu dia inteiro gira em torno de comida, de comer, da minha próxima refeição. Por exemplo, você faz uma refeição agora, acabou ela, você já está pensando na próxima, você já está contando os minutos. Você sabe, pô, daqui a meia hora tem que fazer a próxima refeição, né? Às vezes você fala, putz, mas eu tenho que cozinhar o frango, então eu tenho que, né? E aí você acaba perdendo a sua vida. Eu era assim, galera. Eu às vezes não saía com a minha namorada porque eu tinha que fazer uma refeição daqui a 2 horas, então eu não tinha tempo para sair, né? E novamente, você pode estar achando eu idiota, maluco, mas isso acontece com muita gente, né? Então, primeiro, se você não é atleta, se você simplesmente está querendo mudar seu corpo e melhorar, eu te garanto que se você fizer apenas 3 refeições por dia, né, se você está conseguindo fazer um pouco menos, mas está fazendo elas e mantendo a consistência, você vai ter muitos menos problemas psicológicos, né, muito menos estresse nessa parte e ainda assim vai ter os resultados que você quer, tá? Agora, vamos falar um pouco do problema com 3 refeições. Eu não estou falando que é ruim, né? Como eu acabei de dar o exemplo, que você pode fazer isso ter resultados. Mas como eu falei, a síntese proteica eu acho algo importante. Eu acho algo, assim, 3 a 4 vezes, mas eu prefiro mais 4 vezes pelo menos por dia para a maioria das pessoas. Eu acho ideal, tá? Então vamos lá. O problema com 3 refeições por dia é que você vai passar longos períodos de tempo do dia sem comer nada. Isso pode alterar um pouco a sua fome, tá? Depois que seu estômago esvazia, você geralmente libera um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, né? As pessoas que fazem jejum intermitente e tudo mais, elas acabam ficando tolerantes ao efeito de fome que esse hormônio dá. Isso é muito bom, porque elas não sentem a fome necessariamente que esse hormônio vai te dar, só que elas têm o benefício do quê? Da sensação de alerta. A grelina funciona quase como uma cafeína, ela te deixa alerta, ela te deixa mais disposto. Porque pensa comigo, do ponto de vista evolucionário, você comeu, tá de barriga vazia agora. Seu corpo libera grelina, ou seja, vamos aí, eu tô com fome, eu quero comer de novo, né? Porque o seu corpo, ele é uma máquina, ele tem que funcionar, ele precisa de combustível, que é a comida. Então o que ele vai fazer? Ele vai liberar esse hormônio para te dar fome e também te deixar alerta e acordado para você poder o quê? Poder buscar comida, poder caçar, né? Vamos pensar no Homem das Cavernas lá. Se o hormônio desse sono e desse fome, ele ia ficar dormindo e depois ia morrer de desnutrição, né? O cara não ia conseguir comer porque ele tá com sono também. Então deixa você acordado para você encaçar, você comer e tudo mais. Então é legal esse negócio do jejum intermitente. Não tô falando que é a melhor dieta do mundo nem nada, tá? Tô falando que é um dos benefícios dele, que eu já fiz. Essa sensação um pouco de alerta. Só que no começo é difícil, porque você não é tolerante aos sintomas da fome. Então você vai passar um pouco de fome durante esse período de jejum, né? É tudo uma questão de adaptação. Mas voltando aqui ao nosso pensamento, que você come às vezes 3 vezes por dia só, você vai acabar ficando com um pouco mais de fome e às vezes isso também acaba levando a um relacionamento ruim com a comida, porque você vai treinar o seu corpo a comer refeições muito grandes por vez. Se você já fez jejum intermitente, você já fez refeições 3 vezes por dia em dieta e tudo mais, você estava, vamos dizer, em bulking, tendo que comer 4.000 calorias, você sabe que você senta para comer e você quer comer um monte, né? Você quer comer bastante, porque você está acostumado a fazer isso, você está acostumado a sentar e comer 1.000 calorias de uma vez, né? E depois, quando você está num cutting, comer uma refeição menor, às vezes não vai te satisfazer, e você vai querer comer mais e mais e mais. Então você cria esse relacionamento também que não é muito saudável com a comida. É sempre bom a gente entrar numa situação moderada, equilibrada, né? Então, eu recomendo pelo menos 4 vezes, tá? 4, 5 vezes por dia aí é o ideal para a maioria das pessoas, é o que encaixa mais fácil na rotina, e também você vai estimular a síntese proteica vezes o suficiente no dia. Eu sei que às vezes eu falo umas coisas meio estranhas, galera, é porque eu aprendi a maioria dessas coisas em inglês, né? Eu tô há 4 anos nos Estados Unidos, vai fazer 5 não, vai fazer 4 anos e meio daqui a pouco que eu tô aqui, então às vezes eu penso em inglês, né, ou aprendo termos em inglês e eu acabo tentando traduzir ele na cabeça, assim, ao pé da letra e fica meio estranho, tá? Mas eu espero que tá dando para entender até agora o que a gente tá tentando discutir aqui. Então vamos lá.
eu recomendo pelo menos 4 e no máximo umas 6 refeições por dia. Dessa maneira você vai estimular a síntese proteica o suficiente. Lembrando que para você poder estimular a síntese proteica, você tem que consumir, geralmente, né, há umas regras aí base, 10 gramas de aminoácidos essenciais numa refeição, ou geralmente 3 gramas de leucina provindas da sua proteína. Né? Não estou falando para você simplesmente tomar 3 gramas de leucina em pó, mas que o seu alimento, fonte de proteína, contém essa quantidade, porque aí ele também vai ter a quantidade necessária de aminoácidos essenciais e tudo mais, para dar uma boa estimulada na síntese proteica muscular. Isso equivale a mais ou menos 30 gramas de proteína do frango, por exemplo, que é uma proteína aí de, né, alta qualidade, biodisponibilidade, etc. Né? Serve para peixe, para carne, para ovo também. Quando eu falo 30 gramas de proteína do frango, não há 30 gramas de frango. Muita gente confunde isso. Até hoje, eu não sei porquê. 30 gramas de frango é muito pouco, galera. Agora, 100 gramas de frango grelhado dá aproximadamente 25 a 30 gramas de proteína. Tá? Para você ter uma ideia, acho que um pouco mais concreta, 100 gramas de frango cru, na maioria das vezes, né, se não injetaram água no seu frango, é equivalente a 22 gramas de proteína, tá? Ele aumenta a concentração de proteína depois que ele é grelhado ou cozido, porque você perde bastante umidade, você perde bastante água nele, né? Então a concentração acaba aumentando. Se você teve aula de química, você sabe do que eu tô falando. Isso não quer dizer, tá? Tudo que eu falei nesse podcast aqui, não quer dizer que você está errado se você faz mais ou menos refeições do que 4 a 6, como eu estou recomendando aqui. Se você faz 7, 8, 10, ou 2, ou 1 até, que tem a dieta do guerreiro, que também funciona, não vou falar que não funciona, tá? Eu acho que toda dieta funciona, mas não quer dizer que ela é melhor do que as outras, ou superior às outras. Eu acho que você tem que achar a ideal para você. Então, simplesmente é um food for thought aqui, né, que eu gosto de falar em inglês, que é um termo aí que a gente fala. Simplesmente estou dando algumas dicas valiosas para vocês, abrindo talvez os seus horizontes, te dando um pouco mais de conhecimento, e cabe a você pegar essa informação que eu te dei, estudar ela, comparar com outras informações e tirar suas próprias conclusões, tá? Faça o que você achar melhor para você sempre. Se você tiver, agora, uma outra informação importante, tá? Agora, se você tiver horários de refeições inconsistentes durante a semana, ao invés de manter uma frequência consistente, você pode ter uma pequena diminuição do seu gasto calórico diário e sensibilidade à insulina. Espero que isso tenha ficado um pouco claro, tá? Então, é ideal que a gente tenha frequências de refeições consistentes, tá? Não fica fazendo 4 um dia, 7 no outro, 10 no outro, 2 no outro, em todos os horários diferentes. Isso pode prejudicar de alguma forma o seu organismo. Não é 100% comprovado, mas em alguns casos foram estudados e observados que isso acontece. E como já falei, os estudos estão todos na descrição, mas é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova com esse podcast. Por favor, comentem no meu Facebook, no meu YouTube, em qualquer lugar, temas que vocês querem ver para esse podcast, que vocês querem ouvir. Por favor, cara, se você curtiu esse podcast mesmo, faz o seguinte: se você está no iTunes ou você já tem o iTunes, você vai lá no seu aplicativo de podcast e tudo mais, pesquisa Brain Gains, que você vai achar meu podcast, vai em avaliações e deixa uma avaliação 5 estrelas lá. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu apareça mais alto nos rankings ali dos podcasts e mais gente que não me conhece veja o podcast, a gente consiga crescer um pouco mais e eu consiga dar mais informações de qualidade para vocês, tá? Então é mais ou menos isso daí. Não esqueça de assistir meus vídeos lá no canal do YouTube. Eu tô postando toda terça e domingo às 11 da manhã, sem falta para vocês. Espero estar sempre agregando com mais conteúdo, sempre tentando interagir com vocês, mandando e-mail, respondendo comentário, no Instagram e tudo mais. Para quem não sabe, meu Instagram é @caiobotura com 2 T's pro. E é mais ou menos isso daí. Eu vou parar de falar, parar de fazer jabás, porque já deu o tempo aqui do podcast. 30 minutinhos de informações. E é isso aí, tamo junto. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Falou e até mais!